Acho que eu consigo. Vamos lá, dá início. Como é que inicia, o David? Só orar. Orar para iniciar e a Bia dá o start. Show. Deixa eu... Pode orar? Pode. Vou orar. Senhor Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Senhor amado, nós aqui estamos, Jesus. Mais uma terça-feira, Senhor amado e santo, a qual o Senhor preparou para que estejamos juntas, Senhor, aprendendo uma com a outra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo continue sendo com a Fabiana. Senhor, instrui a tua filha, instrui a tua serva a nos orientar, a nos ajudar, Senhor amado e santo, a nos ensinar na noite desse dia. Que a cada fala, Senhor, aprendamos mais contigo, Senhor. Que seja uma live, Senhor amado e santo, de grande, Senhor amado e santo, conhecimento, de grande, Senhor amado e santo, experiências através da tua palavra, Senhor. Porque esse livro é baseado na tua palavra, Deus. Só continua falando conosco, Senhor. Que seja mais uma terça-feira de grande aprendizado. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com você, Fabi. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Paz. Eu estou muito feliz, né, de poder estar ministrando aqui essa aula com vocês. E aí, nas outras aulas, a Alessandra me mandou o link, eu pude acompanhar, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá sim. É porque elas ficam no mudo. Ah, tá. E hoje a gente vai falar do capítulo 4, né? Que, como vocês estão acompanhando aí o livro, eu não sei até que capítulo vocês leram, mas eu até comentei com a Alessandra que a Sara, ela tira a Eva da mira, né? Da culpa, porque a gente sempre joga sobre a Eva uma culpa, uma condenação, e ela coloca a gente, né, lá naquele lugar de... A gente assume o papel, né, da Eva, de ver que nós teríamos a capacidade de cometer o mesmo erro. E o capítulo 4, hoje, ele vai estar falando de uma guerra de semente, né? O texto base é no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui também, se vocês quiserem acompanhar. No verso 15, que ele vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu fui ler um pouquinho antes, né, desse versículo que foi citado, e está dizendo assim, quando a palavra vai falar lá no capítulo 3, diz assim, o verso 1. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comerei de toda a árvore do jardim? E aí eu fui estudar sobre sutileza, né? A minha Bíblia, a tradução dela é King James, e essa palavra sutil quer dizer que é algo que é extremamente pequeno, quase impalpável, meigo, delicado e suave. E aí eu comecei a falar com o Senhor acerca das coisas que a gente faz. Eu não sei se vocês já se viram nesse papel, mas às vezes alguém fala assim, como que você chegou a esse ponto? E a gente diz, eu nem sei. Sabe, quantas vezes que nós chegamos a uma área da nossa vida em um lugar a qual nós não queríamos estar, a um lugar a qual nós não deveríamos estar, mas aquilo foi acontecendo de maneira tão meiga, tão sutil, sabe? Tão impalpável, que a gente não conseguiu perceber que
aquilo ali estava conduzindo a gente a caminhos que lá na frente trariam algo mal. Porque quando Deus pergunta para Eva assim, Eva, por que você fez isso? Ela fala, a serpente me enganou. E aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes, Deus, algumas coisas acontecem sobre a nossa vida por causa do engano. A Sara, ela coloca esse texto, esse livro, em momentos em que a gente percebe que ela fala exatamente assim, nós também passamos por coisas que sabemos o que seria bom, mas mesmo assim nós escolhemos aquilo que nós sabemos que não era a vontade de Deus. E eu comecei a falar com o Senhor sobre isso porque, às vezes, gente, Satanás ele utiliza de tanta sutileza para convencer a gente a fazer coisas que quando a gente percebe, nós já estamos em lugares que a gente não vê mais solução, né? Porque se fosse, talvez se a gente pudesse perguntar para Eva, e agora? Né? Ela não saberia o que dizer. E quantas vezes a gente fala, meu Deus, e agora? Eu não sei como que eu vim parar aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. E se eu estou lá no jardim, eu acreditaria que aquele era o fim da humanidade, sabe? Essas situações da nossa vida que a gente olha e fala assim, agora eu mandei por água abaixo tudo aquilo que Deus estabeleceu para minha vida. Porque Deus colocou algumas coisas sobre o governo de Adão e Eva era a carne da sua carne. Eles eram uma só carne. Então, talvez Eva naquele momento tivesse pensado que agora tudo que Deus colocou na minha mão acabou, né? E muitas vezes a gente faz isso. A gente comete um erro e acredita que aquele erro vai criar sobre nós uma sentença eterna, né? A gente acha que aquele erro ele vai agora Deus não vai mais me dar a oportunidade de ser feliz na minha vida sentimental porque eu errei com alguém. Deus não vai mais me dar a oportunidade de ser feliz no meu ministério porque eu falhei em alguma coisa. Eu não vou mais conseguir um bom emprego porque eu não soube valorizar esse, né? E quando o Senhor fala que a guerra vai começar agora, né? Que vai haver inimizade entre a serpente, entre a semente da serpente e a semente da Eva, Deus está dizendo nada mais do que eu estou te dando uma segunda chance. E é surreal, né? Como Deus tem a capacidade de pegar os nossos destroços, o nosso fracasso, a nossa ruína e dizer, eu vou te dar uma segunda chance. Então, eu vejo esse capítulo 4 aqui como uma segunda chance para a gente, né? Eu acredito que muitas de vocês, que são muito mais experientes do que eu, né, tem muitas histórias, muitas coisas, e talvez vocês vieram hoje para essa aula pensando que tem alguma área da sua vida que nunca mais vai dar certo. Porque talvez você tenha feito algo errado, sabendo que não era aquilo que Deus tinha para você, né? E eu vejo aqui Deus desfazendo uma sentença. Deus mudando o rumo de uma história. Porque aquele fato ali fez com que a vontade de Deus passasse de ser absoluta para uma vontade permissiva. Só que Deus sempre vai usar os nossos fracassos para construir uma nova história. O que para a gente é ruína, para Deus é uma ferramenta de trabalho. E é assim que eu vejo o capítulo 4. Eu marquei algumas coisas aqui que eu quero citar com vocês, mas se vocês quiserem falar também, tá? É só me informar. E aí eu comecei a fazer aqui algumas marcações, se vocês quiserem me acompanhar. Lá na página 64, o tópico 3. O terceiro tópico vai dizer assim: relembrando aquela cena, percebo... na verdade, para vocês entenderem aqui, caso alguém não tenha lido, a Sara, ela conta que ela foi à praça de alimentação com o esposo dela, eles estavam viajando, se eu não me engano, e aí ela foi pedir algo para comer. E ela fala que naquele momento vieram uns rapazes, sabe essas pessoas góticas que vêm todas de preto, de lápis de olho preto,
a gente percebe que é uma coisa maligna, só que ela narra que aquilo foi além, que ela sentia a presença de Satanás ali, né, com aqueles meninos, com aqueles rapazes, e ela começa a interceder. Aí ela fala assim: e de repente eu virei uma mulher de intercessão. E aí ela fala aqui: relembrando aquela cena, eu percebo como é mais fácil enfrentar um demônio que você consegue ver do que lutar contra aquele que se esconde à vista de todos. Vemos o poder do ódio, da maldade e da escuridão todo santo dia. Está destacado nos jornais com notícias de violência absurda, atos de terrorismo e esquemas enraizados na ganância. Quando ficamos cientes do mal, exigimos justiça para quem foi afetado por ele. Oramos pelas vítimas e lutamos de forma que podemos fazer a diferença. E aí isso me despertou a atenção de que é realmente isso. Quando vem uma ameaça no nosso casamento, por exemplo, eu não sou casada, né? Mas quando vem uma ameaça de divórcio, ela é perceptível, porque as coisas começam a se esfriar em uma relação e ambos começam a perceber que algumas pontas estão soltas, né? E quando não se tem mais chance de reconciliação e uma das duas partes ainda quer manter aquela relação, aquele casamento, inicia-se ali, além de estratégias humanas, uma guerra espiritual. Assim como qualquer área que Satanás vem com cara de Satanás, ele vem gritando, fazendo barulho, escandalizando, ameaçando mesmo, a gente começa a se defender, a gente começa a correr para os pés do Senhor, a gente começa a bolar estratégias, a ouvir mais a voz de Deus. Mas fala para mim, gente, quem é que se defende de um acolhimento? Porque aquela ameaça ali que veio para a vida da Eva, ela veio como um acolhimento. Porque a serpente veio dizendo assim para ela: certamente que você não vai morrer, Eva. Você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Então, existem algumas batalhas, gente, espirituais que a gente perde por causa da sutileza de Satanás. Às vezes, a gente só percebe que existe uma ameaça quando ela já está implantada. E sabe o que Deus me deu um despertamento aqui? Que se vocês não concordarem, ou se vocês concordarem, vocês podem falar. Perceba como o adultério é um acolhimento. O adultério, ele nunca chega de forma que alguém diga: seja infiel ao seu esposo, seja infiel à sua esposa. Não. É sempre uma pessoa que diz assim: poxa, o seu marido deveria ser mais compreensivo. Você é uma mulher tão delicada. Você é uma mulher que se dedica. Ou o contrário, né? Essa esposa não te valoriza, você é um homem que trabalha muito, você é um homem esforçado, você é um homem inteligente. E aí, Satanás, ele começa... Eu creio, né, que Deus ele tem um direcionamento para isso, porque eu não sou casada, mas Deus falou muito forte ao meu coração acerca disso. O Senhor soprou isso ao meu coração, o Senhor falou: perceba como o adultério ele é sutil. Porque quando o ato é de fato cometido, a pessoa já está muito envolvida. A pessoa já foi muito elogiada, a pessoa já foi muito abraçada, a pessoa já encontrou fora de casa aquilo que às vezes ela até recebe dentro, mas ela foi tão acolhida fora que ela já não consegue mais discernir o que de fato é uma sedução e o que de fato é algo simples. Entende? O Espírito Santo de Deus falou isso ao meu coração. O Senhor falou comigo: as grandes ameaças que colocam a vida do cristão em risco são sutis. Gente, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Porque eu falei: meu Deus, sabe? Quantas coisas o Espírito Santo de Deus falou para mim. Quantas coisas destroem um ministério. Quantas coisas destroem uma família. Quantas coisas destroem você de forma sutil. Porque, por exemplo, quando nós estamos envolvidos em algo abusivo, nunca começa no topo, né? É sempre um chega para lá, uma bronca disfarçada de conselho. Sempre, a grande maioria das vezes, palavras persuasivas
colocam a gente nesse tipo aqui de situação, né? E aí eu fiquei me perguntando ao Senhor, falei, como é que eu me defendo de algo que eu não consigo ver? Se a serpente chegasse para Eva e começasse a gritar, dizendo, você precisa comer isso, você precisa ser igual a Deus, você não pode obedecer. Na hora, gente, ela ia entender que aquilo era coisa do diabo. Na hora ela ia dizer, isso aí não é coisa de Deus. Só que Satanás, ele tem usado nesse tempo, porque nós bem sabemos que ele é muito ardiloso, né? A Bíblia faz até essa referência da serpente, porque Satanás, a serpente estava sendo usada pelo próprio diabo, e a Bíblia diz que é o animal mais astuto, sutil, e ele vem desse jeito muitas das vezes na nossa vida. E aí, quando a gente chega a um nível de esfriamento espiritual, sabe aqueles dias que a gente ajoelha para orar e a oração não sai? E aí a gente diz assim, eu não estou nem me sentindo triste, eu não sei o que eu estou sentindo. Não é exatamente uma tristeza, não é exatamente uma angústia, mas eu ajoelhei e eu não consigo orar. Todo mundo tem esse dia, sabe? Esse dia que... Por quê? Porque as coisas elas foram sendo introduzidas na nossa mente, no nosso emocional, de forma tão sutil, que quando a gente chega para entregar para Deus, a gente não sabe o que entregar. A gente não sabe o que colocar no altar. Por quê? Porque eu não tive como me defender. Foi tão imperceptível, foi tão acolhedor, que agora que está doendo muito, eu não sei apresentar isso para Deus. E eu louvo ao Senhor, porque... Alguém quer falar? Ô, Bia, dessa parte que você está falando aí da serpente, o próprio Jesus, ele falou da prudência para nós sermos assim como uma serpente, prudente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Lembrei disso. A serpente ela tem muitas características. Muitas. A gente vê que ela estava ali no jardim, ela usou de sutileza, é claro, astutamente induzida pelo adversário, mas a gente vê a característica dela, prudência em saber como falar, em enganar Eva para poder Exatamente. ter do fruto, porque é o que você falou, se ela chegasse de ímpeto, com muito barulho, podemos dizer assim, Eva ia se tocar, mas como ela foi bem... umas falas moles, igual muitas das vezes a gente ouve por aí, conforme você está falando em relação ao adultério, que você não é casada, mas, um exemplo, no meu trabalho, tem muitas pessoas que não são crentes, não tem muitos homens, né? E às vezes até por algumas brincadeiras eu fico atenta, porque tem um que chega de maneira sutil. Ele hoje em dia ele é casado, porém ele está afastado de corpo. Aconteceu uma situação entre ele e a esposa e a filha da esposa dele, e algumas falas que ele vinha para o meu lado, eu falava assim, isso é demônio. Até que um dia eu fui tão firme com ele, eu falei assim, olha só, em nome de Jesus, você não brinca mais comigo assim. Aí ele se tocou, falei assim, isso é coisa do cão, para poder, porque lá todos sabem a minha espera em Deus, né? O tempo da espera. Então, se ele vier com, digamos assim, fazendo estardalhaço, mas se ele vir mole, com a conversa mole, né? De uma maneira bem... Eu vou amansar, porque eu sou alguém muito dura, eu sou alguém dura, porque eu falo, gente, não dá. Para poder a gente ceder algumas coisas, né, de conversa, porque tem assuntos que não é para poder ele conversar comigo, porque ele é casado. Mesmo que eu seja alguém crente, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. E aí água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Até um dia ele pode me vencer pelo cansaço. Então, eu procuro sempre estar muito atenta quando ele se aproxima. Eu falo, Deus, não deixa eu ser enganada. Porque é exatamente isso aí, a sutileza, a forma, né, que a pessoa vem para te ganhar no papo. E é Exatamente. isso aí. A Deus me falou na semana passada, numa pregação,
sobre essas coisas, que Satanás ele não faz alarmes. Não faz. Ele falou comigo sobre Joabe, acerca daquela passagem que a mulher jogou a cabeça de Seba pelo muro. Deus falou comigo, Satanás não faz alarme, Marta. Porque se fizer isso aí que você está falando, Fabi, se fizer, a gente vai se ligar. Sim. Porque nós somos servos e tem momentos que pode até chegar momentos que a gente está desligado, vamos dizer assim, né? Ou sensíveis à situação atual que ele vê, né? E fica tentando, né, encostar, tentando chegar. Mas é a astúcia da serpente, né? Mas se ele vier de uma forma estradalhosa, a gente vai falar logo, não. Com certeza. Aí entra, não sei se vocês vão concordar comigo, que entra o discernimento. Está ligado no céu e discernimento, para saber o que é de Deus e o que não é. Porque sem discernimento, meu irmão, o negócio tá sério, hein? Exatamente. Lá, E existem projetos que, por exemplo, a história de Abraão e Sara. Deus prometeu um filho. E chega um momento da palavra que Sara está atrás da porta e Deus fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho dentro de um tempo. Aí a Sara ri. Aí Deus fala assim para Abraão, por que ela está rindo? Porque naquele momento Deus sonda a incredulidade da Sara. Aí ela diz assim para Deus, eu não ri. Aí o Senhor fala para ela, não minta, Sara. Você riu, eu vi. Por quê? Porque já tinha acontecido tanta coisa, e às vezes o diabo vem nisso. Ismael já tinha nascido, Agar já tinha gerado aquele filho, Sara já estava em avançada idade, a esterilidade dela naquele momento já parecia ser muito maior do que no começo da promessa. Aí depois que eu já tenho as dores, presta atenção nisso, depois que eu já trago as marcas, depois que as minhas atitudes já trouxeram algumas consequências, porque não tinha o que fazer com Ismael. O menino já estava lá. Depois de tudo isso, Deus, o Senhor ainda diz que essa promessa está de pé? Não faz sentido. Entende? Então, Satanás ele tem um poder de persuadir pelo cenário que a gente está vendo. Porque antes de dizer para Eva comer, ele pergunta assim, o que Deus te falou a respeito disso? Entende? E é isso que ele faz com a gente. Ele fala, o que Deus te falou a respeito dessa promessa? Por isso que muitas vezes a gente diz, Senhor, e o que o Senhor disse? É a mesma pergunta que Satanás faz para a gente todos os dias. Se ele disse, por que essas marcas? Se ele disse, por que uma consequência irreversível? Entende? Então, assim, são coisas... Naquele momento, Sara não disse para Deus, eu não acredito. Mas a risada dela mostra a incredulidade naquilo. Por quê? Por causa de todo o cenário que ela já tinha contemplado, até que Deus novamente renovasse uma promessa que naquele tempo não foi cumprida. Entende? E algo que a Marta falou aí acerca do discernimento, eu até lembrei que domingo na escola dominical, o pastor Otávio Silva, que veio dar aula aqui na minha filial, ele falou algo tremendo do discernimento, que foi o próprio pastor Antônio Gilberto que escreveu acerca disso, que o dom de discernimento é uma proteção divina para a igreja. Então, se a gente não tiver o discernimento para poder saber o que o adversário está armando contra nossas vidas, a gente perece. A gente perece. É verdade. Posso seguir? Pode. E aí, aqui mais abaixo, ela vai começar... Depois que ela fala dessa defesa, ela falou algo que chamou muito a minha atenção, gente. Ela falou assim, ó, lá no finalzinho, os nossos corações deveriam ficar partidos a cada vez que ouvimos falar de morte, injustiça, doença, pobreza e tantas outras coisas. Quando os nossos corações não se compadecem mais ao testemunhar a depravação humana, já começamos a aceitar o que Deus quer rejeitar. Porque ela está aqui começando falando que ela fica orando para ela não se condicionar
as coisas que acontecem à nossa volta, né? E aí, quando a Alessandra estava falando aí do discernimento, hoje a igreja, nós como igreja, nós perdemos isso aqui, né? O discernimento de entender as coisas que Deus rejeita. Porque hoje a gente corre tanto, né? E às vezes a gente vê uma notícia assim, morreram tantas pessoas em tal lugar, a gente diz, ai, que pena. Só que a gente não consegue cumprir a palavra que diz que nós devemos chorar com os que choram. E a igreja, gente, ela é o sal da terra. A igreja, ela é a luz do mundo, né? E o que o sal da terra faz, se ele não puder trazer sabor a um cenário, a um ambiente? Isso aqui me deu um despertamento muito grande, porque nós, como igreja, nesse tempo, infelizmente, nós temos perdido um pouquinho disso, sabe? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas não é só uma frieza espiritual. A pastora Camila Barros, ela fala assim, ó, antes de ser servo, você precisa ser humano. E é isso. Nós estamos, quando a Sara fala isso aqui, nós estamos aceitando que Deus rejeita. Isso veio como uma avalanche, sabe, gente, para o meu coração, porque eu falei, Senhor, quantas e quantas e quantas vezes, né? A nossa rotina, a nossa vida, a minha vida cristã me impede de fazer uma oração por alguém. E quando Deus virou o cativeiro de Jó, ele orava pelos amigos. Então, talvez, alguns cativeiros Deus não virou na minha vida porque eu não orei por alguém. Sabe? Essa ânsia, essa pressa, ela acaba de dizer aqui que ela se tornou uma mulher da intercessão. E logo depois que ela fala que se tornou uma mulher da intercessão, ela pede a Deus, Senhor, não deixa eu perder a sensibilidade às dores do mundo, porque ela entende, né? Certa feita, quando Jesus fala que vai à cruz, Pedro fala para ele não fazer isso. Aí ele fala, Pedro, por que encheu Satanás o teu coração? Só que no mesmo diálogo, Jesus tinha acabado de elogiar Pedro. Aí eu até preguei uma vez sobre isso. Falei, Jesus tinha acabado de falar que Pedro estava entendendo o evangelho, que Pedro estava aprendendo o que devia ser feito. Aí ele diz, mas eu vou à cruz. Aí Pedro diz, não, Jesus. Aí ele fala, Pedro, por que encheu Satanás o teu coração? Como a gente é capaz de ser cheio de Deus e 10 minutos depois aceitar aquilo que Deus rejeita? Gente, esse livro assim tá... Olha... Esse livro é pelada, como diz a Alessandra. Só pancada. Nossa, eu fico lendo e falo, meu Deus, me ajuda. E aí, um pouquinho mais à frente, ela vai falar sobre a Covid-19, né? Eu não sei se vocês perderam alguém, eu perdi. Né? Eu perdi 2 pessoas muito próximas na Covid-19, e aí ela narra que a gente só precisava fazer o distanciamento social. Aí diz assim, quando alguém tinha a mentalidade de que era uma pessoa só e que não fazia diferença seguir ou não esse protocolo, havia um caso maior de contágio na comunidade. Aí lá embaixo ela diz assim, ó, você pode pensar que é só uma pessoa e que não pode fazer a diferença. Enquanto pensar assim, com certeza não vai fazer. Aí Deus fala, Alessandra, faça isso. Aí você diz, Senhor, mas eu sou só uma pessoa. Como eu sozinha vou influenciar um ministério, um bairro, uma família? E Deus está dizendo, enquanto você pensar assim, de fato, é isso, só isso que você vai ter. E, gente, eu quero dizer algo para vocês. Não importa o tamanho do meio que nós estamos inseridas, o tamanho da igreja, não importa a competência das pessoas, nós somos aquilo que Deus disse que nós somos, tá? Se Deus disse que você vai gerar, ainda que você seja uma mulher estéril,
vai gerar. Às vezes Deus diz, eu vou colocar uma casa na sua mão, você não tem nem emprego. Deus vai fazer. É essa a mensagem do Evangelho? Não. Só que Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer aquilo a qual ele colocou no nosso coração, né? Deus, ele não é injusto para dizer para a gente, para dar algo para a gente, para mostrar algo para a gente que ele não daria. Deus não mostraria um Isaac, não falaria a respeito de Isaac se ele não pudesse dar, né? E, às vezes, a gente tem essa sensação de... A gente esquece o tamanho que tem em Deus, porque sozinhos, realmente, nós não conseguimos, né? Mas em Deus, nós somos, sim, capazes de ser a pessoa que vai começar a transformação de um lugar. E isso começa dentro da gente, porque está aqui, ó. Quando o salmista lá no Salmos 23, ele fala, unges a minha cabeça com óleo. Não sei se vocês já ouviram a respeito disso, mas é porque as moscas, elas ficavam na cabeça das ovelhas, fazendo... E aí, como as ovelhas não podem defender a si mesmas, elas ficam muito agitadas. Isso poderia fazer com que algumas ovelhas caíssem. Então, o óleo afastava as moscas das ovelhas. Então, quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, ele está dizendo, proteja a minha cabeça para que eu não perca a direção. E é exatamente isso. Se a gente não colocar em Deus os nossos pensamentos, que é o que está lá em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando Salomão diz isso, ele está falando acerca da mente. Quando ele diz, guarda o meu coração, ele está fazendo referência à nossa mente. Por quê? Porque é daqui que procedem as saídas da vida. Se eu não acredito que em Deus eu sou capaz de largar um vício, eu não sou capaz. Se eu não acredito que em Deus eu sou capaz de abandonar um pecado, eu não sou capaz. Entende? Enquanto eu não tiver a compreensão de que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, de fato eu não vou ser. Eu nunca vou chegar a um lugar se eu não der o primeiro passo. Quando Deus diz vai, se eu disser Senhor, eu não sou capaz de ir, de fato eu não vou chegar. A gente precisa sair para ver. Às vezes Deus fala, vai por aqui. Aí a gente olha o caminho, aí a nossa mente já começa, né? Ai, os espinhos do caminho. Ai, as curvas do caminho. E se esse investimento der errado? E se essa segunda chance me ferir de novo? E se? E não vai. E aí, quando a gente não vai, a gente perde. Por quê? Só porque não fez aquilo que Deus disse para fazer. Parece um conflito, né? É um conflito para a gente. Parece muito difícil. Mas era só ir. Né? Igual a Maria. Ele falou, Maria, o anjo chega lá e fala, Maria, você vai gerar. E esse menino vai ser o filho de Deus. Eu preguei sobre isso esses dias. Isso me espanta, porque Maria tinha mais ou menos 17 anos, segundo a história. Aí, se sou eu, né? Fala, meu Deus, mas eu nem casei. Mas a comunidade vai me apedrejar. Mas vai acontecer isso. Mas as leis... E ela só fala assim, como isso será feito? Como é que uma menina de 17 anos diz sim para um projeto que vai mudar a humanidade, que coloca a vida dela diretamente em risco? Porque a palavra é clara em dizer que José colocou no seu coração de abandonar Maria. E quando o anjo chega lá fazendo essa promessa, Maria conhecia as leis. Ela sabia o risco. E ela em nenhum momento coloca para Deus as possibilidades de dar errado, para o anjo. Aí ela diz assim, tá, mas como é que vai ser? Sabe, em outras palavras, quando é que começa? Aí a Bíblia diz que depois que o anjo vai embora, a menina vai salmodiar, dizendo, glória ao Senhor que achou graça em mim. Gente! Eita! Marta, não marcha não, tá? Tô quase no... Sabe? É como se o anjo dissesse, Maria, vai gerar ela. Eu vou mesmo. Eu vou sim. Aí tá a gente aqui,
né? Um monte de mulher adulta, experiente, vocês que são casadas, as que já se divorciaram, as que se formaram, as que tentaram inúmeras vezes, aí Deus fala, Marta, eu vou colocar um projeto na sua mãe. Você fala, eu não, Jesus. Eu, Jesus, mas e tudo aquilo que deu errado? Aí vem uma menina de 17 anos dar um banho na gente. Como é que vai ser? Gente, sabe? E aí eu vou ler e a Sara ainda vem com essa agressão aqui, né? Falando isso aí pra gente. Que enquanto você pensar assim, com certeza não vai fazer. Toda vez que Deus disser, Marta, você pode, você disser, eu não posso, de fato, você não pode. Agora, quando ele diz que você pode, minha irmã, e você fala, eu posso mesmo, não tem inferno, gente. Não tem Satanás que possa contra alguém que se levanta para fazer o que Deus disse. Não tem inferno. Ele vai se levantar, mas ele só vai ter o trabalho de levantar e cair de novo. Porque Deus é Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Gente, eu falo muito. Vocês querem falar? Pelo amor de Deus. Quem quiser falar, é só apertar e falar, hein, gente? Não? Eu acho que tinha mais pessoas aqui mandando mensagem. Aqui tem no chat. Acho que foi só a Alessandra. Eu vou passar aí para a página 66. Aí aqui, lá no terceiro tópico também, na página 66, lá no finalzinho vai dizer assim, não sei onde o mal que não consigo enxergar está escondendo-se. Então, preciso ser intencional e certificar-me de ter a postura para derrotar qualquer paradigma ou pensamento negativo que ouse enfraquecer o poder que Deus me deu para mudar as coisas. Ou seja, já está pronto. Já está lá. Deus já me deu. Eu só preciso pedir a Deus direcionamento para que os meus pensamentos negativos não enfraqueçam aquilo que já está dentro de mim. E a gente só descobre isso ao longo da nossa chamada ministerial, né? Eu acho engraçado porque, olhando assim para trás, se me dissessem que eu chegaria aqui, eu ia dizer, gente, impossível. Não tem como. Talvez se dissessem para vocês que hoje vocês estariam onde vocês estão, vocês também não acreditariam. E aí a Sara, sabendo o poder que a mente tem, ela está dizendo exatamente isso. Que os meus pensamentos negativos não tenham a ousadia, a audácia, que eles não se atrevam, que eles não me façam passar por cima daquilo que Deus disse. E aí fazer enfraquecer aquilo que já está em mim. O dom que Deus me deu já está em mim. Eu só preciso colocá-lo no lugar certo, no tempo certo. Né? Porque também a gente sabe que não adianta ter o dom e não estar no tempo certo, né? É igual Davi, foi ungido rei, mas no dia seguinte ele voltou lá a pastorear as ovelhas do pai dele. Por quê? Porque havia um tempo, né? E eu tenho aprendido com Deus que esse tempo que eu acredito até que fala isso aqui um pouquinho mais à frente, mas eu tenho aprendido na pele mesmo, que eu vi isso em uma ministração. Para Deus, a dor é ferramenta de trabalho. De verdade. Hoje, se você pode abraçar alguém, é porque antes Deus te fez sentir o que é não ser abraçada. Então, hoje, quando a gente chega muito compreensiva, eu só chego ao estado de compreensão, aquele chorar com os que choram, quando eu chorei antes dos que já choraram. Isso aí. Entende? Então, assim, eu não posso dizer para você, como canta Elaine Martins, só entendi de lágrimas quem já chorou.
Eu só posso consolar quem já perdeu um filho se eu já perdi um filho. Se eu não perdi, eu não posso dizer que eu te entendo, eu te acolho. Então, o que que Deus faz com a gente? Deus faz exatamente isso aqui. Eu vou colocar em você. E como é que eu coloco em você? Com a sua própria vivência. Porque ouvir a experiência dos outros é incrível. Mas ter as suas experiências com Deus é sobrenatural. Gente, lá no capítulo 42, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Meu irmão, você perdeu 10 filhos, meu amigo. Verdade. Você adoeceu, você ficou sem os amigos. A sua mulher te mandou amaldiçoar esse Deus. Só te sobrou um caco de telha. Aí você me vira e fala, agora eu tô te vendo. Aí ele vai lá e ora pelos amigos. Por quê? Porque ele entende. Eu já vivi dores que, se eles viverem, eu sei como é passar por aqui, rapaz. Sabe? Eu sei traçar esse caminho. Existem coisas que Deus não vai permitir que tirem a sua autoridade. Por quê? Porque antes de falar sobre, Deus te colocou para passar. Você não tem tanta autoridade sobre as experiências dos outros quanto você tem sobre as suas. Pode ver. E aí, às vezes, alguém vem dizer coisas e a gente já não se fere mais. Por quê? Porque eu conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos já contemplaram. Eu sei quem é o Deus das chagas, eu sei quem é o Deus da dor, eu sei quem é o Deus do luto, eu sei quem é o Deus da pobreza, mas eu também sei quem é o Deus que muda a minha história. Desse jeito. Sabe? Aí ela diz, aqui, ó, já tá em mim. O meu pensamento que ele não pode ser ousado a ponto de achar que ele vai me fazer desacreditar no que está aqui. Eu já está aqui. Por que está aqui? Porque eu já passei por lá. Bia, eu preguei essa semana, na quinta-feira, sobre Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem. Tudo. E o Senhor, no decorrer da pregação, ele me levou a explicar e a passar à igreja a importância de nós, servos de Deus, ter uma mente mudada, uma metanoia, uma transformação de mente, de entender que o nosso Deus, ele faz caminho e me tormenta, como diz Naum. Nosso Deus, ele tem o seu caminho, meia tormenta e tempestade. Então, o nosso Deus, sim, trabalha na dor. E não é na dor do outro, é em nós. Para ajudar o outro. Meia dor, gente. A gente precisa ter isso em nossa mente. Não, nosso Deus não é carrasco. Não é. Ele é aperfeiçoador da tua obra. Aleluia. Ele é aperfeiçoador da grande obra que ele tem na vida de cada uma, de cada família. Então, nós precisamos entender, quando a gente passa a entender, porque eu só comecei a viver um novo tempo em Deus quando eu passei a entender que a minha dor não era para mim só. Eu precisava passar, crescer em Deus, amadurecer, entrar para aquilo que Ele queria que eu vivesse. Tipo, é igual a Maria, aí, né? Maria falou, e aí, Jesus, o que faz? É nisso. Tem esse entendimento e que, se for necessário a dor, passar. Tudo coopera para o bem. Porque você mesmo vem falando aqui que essa, como diz a Alessandra Alba, a pegada da Sara aqui foi ela trazer uma visão de Eva de uma forma surpreendente. E Deus está modificando Eva para os nossos olhos e fazendo entender que ele muda todo o cativeiro. É incrível isso. Mas a gente só vai compreender e viver a excelência de Cristo quando nós tivermos a nossa mente transformada por Ele. Exatamente. E eu só entendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus quando eu amo a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque a dor não é por causa de mim, é dele. É para ele, é por ele. Por causa dele são todas as coisas. Vêm dele e voltam para ele. Então pensa comigo. Deus me colocou aqui para viver uma dor, para o nome dele ser glorificado.
Se eu não amo a Deus acima de tudo, eu não passo essa dor sorrindo, não, minha irmã. Eu não passo conformada, não passa, gente. Eu não entendo que é por causa dele mesmo, eu acho injusto grande maioria das coisas que eu vivo em Deus. Porque Jó, a Bíblia diz que ele é Deus quem dá testemunho de Jó. Não é o diabo que fala assim, nossa, Jó é reto. Não, é Deus que diz, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Foi Deus que disse. Aí, Satanás, eu amo a Deus porque Deus, né, a soberania de Deus está acima da astúcia de Satanás. Porque o que ele argumenta? Também, né, com tudo que ele tem, é claro que ele é assim, porque tudo que o Senhor proporcionou. Por que Deus permite que Jó faça tudo isso? Para que o diabo entenda que o que Jó tinha não influenciava quem ele era. Ele era o que era porque amava a Deus acima de todas as coisas. E aí, olha só, gente, o risco que eu corro só de cumprir o mandamento de amar a Deus. E aí, será que eu estou disposta? Será que eu consigo manter isso? Eu acho que tem alguém com o microfone que está fazendo um... Vocês estão ouvindo? Acho que foi. Posso seguir? Aqui no finalzinho da página 66 vai dizer assim: o seu desempenho não reflete o seu valor. A única maneira do seu desempenho melhorar é se você viver na consciência de que até estar errada é uma bênção. Porque isso pode ajudá-la a ser melhor na próxima vez. Vamos lá, né? Boa parte, ou a grande maioria das vezes em que nós estamos erradas, é doloroso, né? Porque a gente tem que reconhecer que está errado. E aí, por causa do nosso ego, porque muitas das vezes a gente tem isso, a gente acha que tem que ter razão, porque nós somos assim, somos humanos, aquilo vira uma ferida. E como é que eu enxergo isso como uma bênção se em ferida aberta, gente, até carinho machuca? Já viram quando a gente acaba de fazer uma ferida e aí alguém precisa mexer? Ou a gente precisa lavar? O medo que dá esterilizar uma ferida, porque a gente sabe que vai doer. Quando eu era criança, o mertiolate ainda ardia, né? Porque eu tenho essa cara aqui, mas eu já tenho 29. E aí, eu tinha pavor, gente. Eu preferia ficar com o machucado lá dias aberto do que deixar que alguém passasse mertiolate naquela ferida. Por quê? Porque por mais que fosse cuidado, era difícil para mim. E é isso que Deus faz com a gente. Boa parte das vezes em que nós estamos erradas, nós usamos esse erro como uma ferida para a gente se defender, para ninguém mexer. Só que Deus precisa mexer naquilo. Deus precisa esterilizar aquilo. Sabe? Deus precisa colocar a mão lá e lavar. E aí eu preciso enxergar que estar errada, que estar vulnerável, que estar exposta é uma bênção. Que é o que ela está dizendo aqui. Porque isso vai me ajudar a ser melhor da próxima vez. Aí o que ela está falando nada mais é do que pegue um espelho e se veja. Sabe? Às vezes a gente culpa o ambiente, a igreja, o pastor, o marido, os filhos, e Deus não muda as coisas. Isso é um erro. Por quê? Porque às vezes Deus não vai mudar uma situação porque Deus quer usar aquela situação para mudar a gente. E aí, às vezes, estar errada naquela situação, naquele cenário, é a chance que eu tenho de ser melhor da próxima vez. E é só isso que a Sara está falando aqui. A gente só precisa se enxergar. Com esse amor todo aqui que eu estou expondo isso para vocês. Me doeu muito, gente, quando eu cheguei nessa parte do livro, né? Porque a gente tem que olhar para a gente e dizer, eu estou errada. E quantas vezes, né? É difícil, porque é melhor a gente usar uma desculpa, né? Eu errei porque alguém gritou, eu errei porque alguém falou, eu fiz porque alguém fez. E ela está dizendo aqui, ó, consciência de que estar errada é uma bênção.
você precisa assumir que muitas vezes foi você que errou, minha irmã. Eu preciso assumir que muitas vezes eu errei. Porque se eu entendo isso, é uma bênção. Quando eu for viver isso de novo, eu não vou errar. Se eu errei hoje na correção dos meus filhos, é uma bênção pedir perdão. Porque amanhã, quando eu for corrigi-los novamente, eu vou ter a oportunidade de não ser quem eu fui hoje. Se eu errei com o pastor, se eu errei com o irmão, se eu errei com o meu esposo, se eu errei comigo. Porque tem psicólogas aqui, né? Alessandra, gente, me ajuda, né? A gente tem muito mais dificuldade de se perdoar do que perdoar os outros. Eu não sei se vocês são assim. Né? Com os outros eu falo, não, mas que isso? É assim mesmo, todo mundo é. Mas quando sou eu, quando é comigo, eu trago para mim uma condenação. Eu tenho trabalhado isso em mim, tá? Eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu não gosto de estar errado, né? Mas eu estou aprendendo que estar errado é uma bênção, né? Então, eu só posso melhorar se eu errar. É isso. Nós somos extremamente humanas para estarmos errados. Isso não é uma carta branca para sair errando por aí, mas é uma carta aberta para que você saiba quando o conserto precisa vir de você. Para que eu saiba quando o conserto precisa vir de mim. Né? Na página 67, eu não fiz nenhuma marcação. Alguém quer citar algo que viu ou que achou interessante, porque eu fui marcando aqui as outras páginas. E aí, para não ficar muito grande, eu não marquei nada. Eu só queria citar uma coisa, né, a respeito ainda dessa página 65. Ela fala, tá dando para ouvir aí, gente? Eu acho que até quando tu mexe aí, tá dando, tipo, fazendo barulho, mas tá dando pra ouvir. Né? Agora tá dando foi. Pra ouvir? Lá no último parágrafozinho que diz que aprendi que a maior busca de caráter que alguém pode, ela diz, né, em que alguém pode embarcar e manter um coração ensinável. E outro dia eu estava lendo uma pregação do pastor José Gonçalves que falava exatamente a respeito disso. Ele até citava Mário Sérgio Cortella, que diz que o humilde sabe que não sabe tudo. Sabe que não sabe o que o outro sabe. Sabe que ele e a outra pessoa saberão muito mais juntos. Aqueles que acham que não precisam aprender mais nada com ninguém, que acha que sabe tudo, se não precisam ouvir mais ninguém para aprender e crescer, o seu próximo estágio é apodrecer. Eu fiquei impactada. Eu estava lendo o livro, né? E estava passando. Porque se a gente for parar para pensar, né? Se a gente ficar estagnado achando que sabe tudo, que não Deus pede para que a gente seja humilde, tenha um coração ensinável, né? E se a gente acha que tá lá, ó, não preciso de mais nada, e eu tenho mais que aprender, né? Deus tem muito mais para mostrar para a gente, Deus quer ensinar muito, Ele quer ir além com a gente. Se a gente acha que sabe tudo, a gente apodrece, né? É interessante, eu fiquei impactada com essa parte, assim, gente, tem tudo a ver aqui com o livro, vou citar e vou contribuir, né, com essa citação. Nossa, no momento em que foi. E ele diz, né, aprendei de mim que sou manso. Exato. E humilde de coração. Gente, humildade, de verdade. O próprio eu até coloquei, Érica, eu coloquei essa frase no meu status hoje, quando estava lendo. Foi? Porque nós precisamos aprender todos os dias. Todos os dias. Com o Senhor e uma com as outras. É verdade. Porque eu tenho vivido, quando a gente está falando um pouquinho atrás, situações que vocês vivem, eu também vivo, que você vê que parecia no meio da situação que a gente não ia suportar, mas agora eu ver alguém me chamar no privado, vivenciando aquilo que eu já vivenciei, e eu poder passar, ensinar, porque um dia eu aprendi, é isso. É isso. Nosso coração, nosso caráter tem que ser assim, coração voltado a aprender.
É E isso. muitos não querem. É aquilo mesmo, que você achar que já aprendeu tudo, tá podre. Pode preparar, minha mãe, me morrer e ir embora. Você já aprendeu tudo, vai fazer o que nessa terra? Não tem mais utilidade, já aprendeu tudo, não precisa. Né? Meu Deus. Vamos. Se torna réu da Justiça Federal Americana. É o primeiro. Tem alguém com o fone aberto. Gente, eu fiquei sem fôlego aí com essa citação, meu Deus. Na página 68. Gente, vocês fizeram esse exercício aqui? Das 2 árvores? Eu fiz na minha mente. Escreva, porque a Sara, olha, meu Deus do céu, essa mulher me levou assim Eu falei, meu Deus, me ajuda. Façam, gente, é sério. Olha o que ela fala aqui no comecinho lá da página 68. Ela vai continuar, né, a história, narrando, falando sobre a árvore. Aí ela diz assim, deixe-me simplificar isso para você. Não importa qual semente tenha dado fruto na sua vida. Olha só, a sua família pode estar produzindo o tipo de fruto que tem causado disfunção às gerações. Mas nunca é tarde demais para decidir que esse fruto não pode se multiplicar em você. Ou seja, a história da sua família, aquilo que a sua família vem plantando às gerações e você tem aprendido a plantar também, pode ser a causa de tantas áreas na sua vida não estarem do jeito que você colocou em oração. É mais ou menos assim, ó. Lá em casa, ninguém casou. Isso é real. Ninguém casou. E por muito tempo eu acreditei que eu também não ia casar. Então eu precisei, em Deus, buscar a cura para entender que o casamento é uma bênção. Porque todos os casamentos, todos os ajuntamentos da minha família terminaram em agressão e traição. Então, eu me convenci de que eu não casaria. Por quê? Porque eu não ia viver agressões e traições. O Espírito Santo de Deus precisou trabalhar isso em mim. O Senhor falou comigo. Se o destino dos seus pais fossem os seus, Abraão teria morrido fazendo imagens. É por isso que Deus diz, Abraão, sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Sai do meio dessa plantação que não diz respeito àquilo que eu estou colocando na sua mão. Sabe? Era Deus dizendo para Abraão, as sementes deles não precisam ser suas. Para você, eu dou outras sementes. Entende? Então, assim, existem coisas que a gente aceita na nossa vida. Eu sou formada, eu sou nutricionista. Mas na minha casa ninguém se formou. E Deus precisou trabalhar isso em mim, dizendo, você é capaz. Eu vou fazer em você o que eu não fiz neles. Então, existem coisas que o Espírito Santo de Deus, ele quer quebrar através da nossa vida. Maldições hereditárias que foram plantadas lá atrás e que não dizem respeito à nossa vida com Deus. Sabe? É por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas ele vai acrescentar. Então, quando eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas que estiverem sobre a minha vida não vêm da história dos meus pais, não vêm da história dos meus avós, vem de Deus. E aí eu fiz essa árvore, eu fiz as 2 árvores que ela pediu para fazer, colocando as coisas que eu não quero viver da minha família, as coisas que eu não aceito e as coisas que eu admiro. E, gente, assim, eu tive gatilhos, tá? Na medida em que eu fui escrevendo, Deus foi me lembrando coisas, sabe? Coisas que eu não quero viver e que Deus disse para mim que eu não viveria. Então, é preciso que vocês façam isso. Por quê? Porque existem coisas dentro da gente que a gente precisa mexer. Coisas que a gente não supera, mas passa por cima porque não encara. E a partir do momento que você encara, que você entende aquilo, que você diz, eu não quero isso para mim. Eu, Bia, passei muitos anos acreditando que eu não queria ser mãe. Até que um dia o Senhor falou para mim, não é que você não quer ser mãe, é que você não quer ser a mãe, é a mesma mãe que você teve. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, mas por muitos anos eu não tive. E o Senhor precisou me curar. Por quê? Porque eu colocaria sobre os meus filhos uma semente que a minha mãe plantou. Que a minha avó plantou com a minha mãe.
e que a mãe da minha avó plantou com ela. Então eu falei, eu não vou ver isso. E aí quando a Sara, porque na verdade o que ela está fazendo aqui é propor um confronto, tá, gente? Ela está propondo isso mesmo. Ela está dizendo, vamos mexer nesse assunto aí que você não quer tocar. Por quê? Porque eu só consigo identificar aquilo que eu não quero quando eu entendo que eu não quero. Ninguém trata de uma doença que não reconhece. Enquanto você acha que é só uma tosse, você não entende que aquilo é um resfriado. Então, é o que a Sara está dizendo. Vamos mexer na ferida? Vamos expor? Sabe aquele encontro da mulher samaritana? Que ele fala assim para ela, chama lá o seu marido. Aí ela fala assim, eu não tenho marido, não. É isso aí que Deus está fazendo. Aqui, nesse... Deus está usando a Sara para fazer exatamente isso. Vamos expor as suas dores? Vamos trazer à tona esses assuntos aí? Vamos tratar disso aqui? Por quê? Porque ele é misericordioso para sarar a gente, para cuidar da gente. Mas como é que Deus trata uma coisa que eu não apresento? Sabe? Gente, faça. Assim, se eu posso deixar um conselho para vocês, façam essa árvore. Porque eu fiz assim e Deus, ele foi trabalhando coisas em mim que eu não queria mexer. Eu até falei para a Alessandra da aula, acho que foi a aula 2 ou a aula 1, que foi com a Monique. Eu falei, Alessandra, vocês fizeram eu ficar mexendo em coisa que eu não queria tocar. Mas, assim, Deus, ele eu não sei, é imensurável, né? A gente não consegue colocar em palavras, mas, assim, façam mesmo. Porque essa árvore, ela é surreal. Né? E aí ela diz, alguém tem que tomar a decisão de que alguns frutos que não podem continuar sob a sua supervisão. Então, garota, pegue seu caderno e vamos tomar algumas decisões. Ou seja, se você ficar, é uma decisão. E se você for, é uma decisão. Não importa qual delas você tome, mas você vai precisar assumir lá na frente os riscos da que você escolheu hoje. Todo mundo consegue entender isso? Vocês conseguem ter essa compreensão? Daqui a uns anos eu vou dizer para Deus, Senhor, por que a Sara não mudou? E Deus vai dizer, porque você não mexeu. Você fingiu que ela não estava lá, não me apresentou, eu não mexi e ela não mudou. Por quê? Porque decidir não ir é decidir ficar. E Fabi, interessante que você está falando aí, eu ainda não fiz não, mas eu vou fazer, e eu imagino que vai ter que ser uma folha para cada árvore, porque o negócio é sinistro. Eu estou até com medo disso aqui. A gente ri de nervoso, mas eu estou rindo de nervoso. Essa tua fala, tu está falando aí, e está vindo na minha mente o quê? O nosso Deus, ele não nos obriga a nada. A nada. Então, aquilo que eu não quero mexer, ele não vai mexer por mim. Mas se eu tomar a decisão de mexer, ele me ajuda na caminhada e a resolver o problema. Então, eu vejo também nessa pegada aí da árvore isso, botar para fora para ser resolvido. Porque se eu consigo resolver andar com ele, mas com algo aqui dentro, eu vou andar. Mas não é muito mais fácil andar sem o peso, né? Sem aquilo que muito me sufoca. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Tem coisas que eu não quero mexer. Eu estou a modo, vamos lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou meio assim. Mas o Senhor, ele quer tratar conosco, porque tem situações que, ainda mais por família, né? São sentimentos, feridas que é melhor mexer para viver bem. É melhor mexer para viver bem. E eu preciso disso. Preciso. Eu também vim de uma família que todos os casamentos nunca deram certo. Acho que no meio da minha família é o 4º casamento, é o 4º marido, é o 5º. E eu estou vivendo o meu primeiro. Que, na verdade, eu aceitei Jesus, eu não queria, por eu ver o que acontecia na minha família.
E eu pego aquele salmista que diz que Deus pegou o solteiro e fez habitar em família. Só que agora eu vivo um nível de família, de casamento, que é uma guerra para ser aberto mão. Eu abri mão, né? E eu tô e tocar nessa ferida que Sara está nos propondo isso, em mim vai doer muito, porque eu tô meio que botando uma maquiagem em cima, né, para não mexer, para deixar ali, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim, e eu tá lutando por um casamento que eu não queria, por Deus, tá me fazendo sofrer. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que Ele quer. Mas Ele quer que eu caminhe livre disso. Então, a gente precisa botar para fora, sim. Porque é necessário. Porque aquilo que eu quiser falar com Ele, Ele vai resolver. Aquilo que eu não botar para fora, Ele não vai nos obrigar a nada. Né? Exatamente. E, geralmente, as feridas que as pessoas não mexem. Quer falar? Sabe o que eu estou aqui pensando, Bia? Eu não sou muito de falar, não. Eu gosto só de ouvir e observar. Mas, assim, desde do primeiro encontro, né, que nós tivemos, o que eu tenho observado, até em relação às falas que eu tenho ouvido hoje, é como Deus tem preparado esse momento, esse livro, para nos despertar a olhar para dentro. Isso. Porque a gente tem vivido dias muito difíceis, muito corridos, dias assim muito atarefados. A gente está sempre como Marta, né? Com muitas coisas para fazer, muita demanda para dar conta, e a gente vive às vezes que no automático. E Deus tem preparado esse momento para nos despertar a olhar para dentro. Dentro de quê? Dentro de quem? Dentro de nós, né? Porque tudo isso, todo esse contexto, tudo que foi vivido por Sara, tudo que é vivido por nós, tudo que foi vivido por Eva, é algo que se deu aonde? Dentro. Né? Exatamente. Eu tinha até pensado aqui em comentar, mas eu deixei passar, eu falei, não vou atrapalhar ela, não. Quando você estava falando a questão do pecado, né? O pecado, quando trabalhava com jovens, eu gostava de usar assim, uma linguagem bem aberta, né? Então eu falava com eles assim, só para vocês entenderem, eu falava com eles assim, ninguém escorrega e cai em cima de um pênis. Ninguém escorrega e cai em cima de uma vagina. Tudo é gerado sutilmente. Por quê? Porque o diabo sabe que sutilmente ele vai ter acesso às suas emoções, os seus sentimentos. Ele vai ter acesso dentro de você. E o pecado ele não acontece do lado de fora. Ele é concretizado do lado de fora, mas primeiro ele acontece do lado de dentro. Então, assim, como você falou, né? A questão da gente fazer como os nossos familiares, a gente reproduzir, né? A gente repetir. Eu penso que o ser humano ele tende a repetir padrões. E nesse momento o Senhor está nos fazendo olhar para dentro e está querendo que a gente entenda uma coisa: você não precisa repetir um padrão. Sim. Você pode quebrar, você pode interromper esse ciclo, né? E quando a gente fala de olhar para dentro, eu vejo, como a Marta falou, que Deus está tratando por dentro coisas que ela não quer, mas que Deus está tratando até mesmo, sabe para quê? Para quebrar o nosso orgulho e nos trazer humanidade. Porque a dor, ela vai nos atrofiando. A dor, ela vai fazendo com que a gente perca a sensibilidade. A dor vai fazendo com que a gente tenha acesso... Eu não estou falando da dor física, eu estou falando da dor emocional. Ela vai fazer com que a gente perca a sensibilidade, vai fazer com que a gente dê acesso ao orgulho. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vivido isso esses dias. Esses dias eu me peguei, o Espírito Santo parece assim, hoje eu vou bater de frente contigo e vai dar ruim pra tu. Esses dias eu me peguei numa situação que eu falei assim, Senhor, eu preciso me converter de novo. Porque eu estava mediante, assim, numa situação achando que eu era dona da razão, entendeu? Não, porque eu estou certa. E me fazendo de coitada. A autocomiseração veio assim no nível hard, entendeu? Por que Jesus? E aí o Espírito Santo foi e me confrontou. Entendeu?
E eu percebi que eu, sem querer, tinha deixado o orgulho entrar dentro de mim. Porque quando eu não libero perdão, é porque o meu coração está tomado de orgulho. E esse orgulho faz com que eu me sinta a dona da razão, entendeu? A dona da situação. Então, assim, tudo tem cooperado para que a gente venha olhar para dentro. Olhar no sentido de não olhar e deixar no cantinho, não no sentido de olhar e fingir que não viu, mas no sentido de olhar, parar, dar atenção ao que está sendo acontecido para ser resolvido. E aí, quando a gente permite que isso aconteça, a gente tem mais humanidade. E tendo humanidade, a gente vai conseguir fazer aquilo que nós fomos chamados por Deus para fazer, no tocante lidar com pessoas. E eu não estou falando só quem é da área de humanas, nada disso. Estou falando de pessoas mesmo, convivência. Porque quando você se sente mais humano, você consegue aplicar o seu ouvido que o outro está falando. Você sai do automático, entendeu? Tipo assim, a pessoa está falando porque hoje em dia a gente tem o hábito de falar assim, você está falando, eu nem espero você terminar, eu já venho rasgando. Cara, eu nem ouvi direito o que você tem a falar. E eu já vou dando a minha, entendeu? A minha sentença, já vou dando a minha conclusão, já vou dando... E quando a gente é mais humano, não. A gente vai, a gente para, ouve, analisa. E aí a gente não vai no automático e a gente também não vai ser rude de dar uma resposta dura, né? A gente vai ouvir, vai analisar e vai ver o modo melhor de responder, né, a outra pessoa. Então, eu acho que é momento da gente olhar para dentro. Olhar para dentro e, por mais que doa, mexer assim nas feridas, entendeu? Trazer à tona, porque eu entendo que a metanoia também só acontece, como a Marta falou, só acontece quando a gente olha para dentro e entende que a gente precisa dessa mudança, né? Porque não adianta só a gente, não, tá. Mas internamente você tá reprovando aquilo, entendeu? Então, E acontece com o negócio é a frequência. gente... Oi? Então, é pra gente olhar para dentro. Gente, eu acho que a Sara estava vendo essa conversa, porque nesse gancho, olha o que ela escreve aqui. A verdade que você conhece pode não ser a verdade de Deus. Isso não significa que devemos falar a verdade que achamos que Deus quer. Devemos dar a Deus a verdade que sentimos na alma. Mas mesmo assim ela está dizendo, você não é dona da razão. A sua verdade é segundo a sua percepção. Mas o único que sabe toda a verdade... É por isso que ele não é movido pelas nossas questões. Ele não é movido pelos nossos... Ai, mas eu acho injusto. Ai, mas eu não aguento mais. Porque a sua verdade é que você não aguenta mais. A verdade de Deus é que daqui a um ano você vai estar num lugar que hoje você não imaginava. Uma vez eu perguntei para Deus sobre José e eu falei, Senhor, por que tão menino o Senhor permitiu que ele passasse por tudo aquilo? E o Espírito Santo de Deus falou comigo, porque ainda na dor eu já vi no governo. Aí eu falei, tá, desculpa, foi sem querer, Senhor. Eu estava só passando por aqui, desculpa. E é isso que ele faz com a gente, sabe? Deus hoje não está vendo uma mulher lutando por um casamento que ela não queria. Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo, talvez, uma mulher influenciando outras mulheres a não desistirem de projetos que doem na alma. É isso aí. Entende? É isso. Ai, meu Deus, me ajuda. Vou passar para a página 70. Gente, eu falo muito, me cortem, pelo amor de Deus, já passou o tempo? É até 9h10. São que horas? Tá, vamos lá. 8h50. Vou pegar um aqui. A gente falou até de os pontos aqui que eu marquei, que eu vou passar. Página 71, tá? Que eu acho que a gente já consegue até finalizar aqui. Depois de todo o contexto da Eva e da serpente, aí Deus fala assim, que é o título lá do nosso tema, né, do capítulo 4, aí Deus vai dar uma sentença dizendo, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e essa lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aí ela diz assim, de toda a criação, Deus poderia ter escolhido para colocar
de toda a criação que Deus poderia ter escolhido para colocar em desacordo com a serpente, por que que ele escolheu a mulher? Deus poderia ter pensado que a serpente já era tão astuta e já tinha enganado a mulher com sucesso uma vez, que poderia enganá-la de novo. Eu tenho certeza que na sociedade de hoje não teríamos dado uma segunda chance à mulher. Aí ela vai falar algumas coisas, ela diz assim, ó: se você, como eu, está se perguntando por que que Deus continua colocando você para lutar contra algo que você já falhou antes. Forte! Gente, pelo amor de Deus, você já deu errado nisso. Aí Deus fala, vai de novo. Meu amigo Jesus, para que isso? Sabe? A gente pensa assim, eu já te provei que eu não sou capaz, eu já te provei que eu não consigo, o Senhor já viu que para mim não dá. Aí Deus está dizendo, dá sim, minha filha. Eu que te chamei, eu sei que dá. Vai lá. Sabe? Para que Deus faz isso comigo? É só para eu agora provar para mim que eu aprendi. É só para eu saber que eu vou passar de novo. Aí eu volto ao contexto da mulher samaritana, né? Lá do tanque de Samaria. Que aí ele propõe uma água que não vai ter sede. Aí ela pensa, pô, vou sair daqui, né? Vou parar com essa humilhação, que ninguém quer andar comigo, de ser perseguida. Só que ela não vai mudar de bairro, ela não vai mudar de lugar, ela não vai mudar de cenário, ela só vai mudar. Vai fazer o mesmo caminho, só que não vai fazer do mesmo jeito. Entende? Ai, gente, socorro. Essa mulher aqui, ó, ela não é da terra, não, tá doida. Não é? Eu li essa parte quase, eu falei para ele, tô doida com esse capítulo. Sabe? Por quê? Não, vai de novo. Eu sei que você agora vai fazer diferente. Eu quero que você faça de novo, mas faça de outro jeito. Aí a gente fala, vou entregar esse ministério, que isso aqui não é para mim, não. E Deus fala, não entrega não, hein? Aí Deus dizendo, faz de novo, mas faz do meu jeito dessa vez, tá? Fez do seu, agora vamos fazer do meu. Né? É. Eu acho que essa parte a gente não tem nem muito o que dizer, porque ela tira assim, o fôlego da gente. E não tem muito o que, né? E no mais, assim, eu marquei lá para o final, para a página 76. Deixa eu, Bia, Bia, a página 71 final, Bia, pelo amor de Deus, olha isso. É a maneira de Deus dizer que ele a inscreveu de novo em uma revanche. Que isso? Que isso? É revanche, maluco! Eu fico doida! Jesus é sinistro! Gente. Deus é incrível. A misericórdia dele é linda. Gente, é surreal. Não dá para... É surreal. Aí, a revanche. Minha filha, mas você acabou de apanhar aqui, revanche. Não, mas vai lá, vamos lá. Levanta, bora. Deus é Deus de compensação, né? Agora me fez lembrar de Ana, quando Ana queria ter um filho. Eu acho que a gente passa por essas coisas para primeiro a gente entender quem nós somos em Deus, entender o propósito dele para nós e, tipo assim, para a gente alinhar o desejo do nosso coração ao desejo do coração dele. Às vezes eu acho que Deus permite que a gente viva esses embates para Deus mudar o nosso coração. Porque Ana queria tanto ter um filho, e Deus tinha um propósito de dar um filho a Ana, né? Tanto é que ele encerrou a madre dela, mas aí o que acontece? Deus queria dar a ela com uma finalidade de cumprir 3 propósitos. E ela queria por quê? Talvez porque a outra tinha, ela não tinha, talvez porque ela se sentia triste, porque não podia gerar. Só que o propósito não era esse. O propósito era que ela recebesse e depois entregasse. Quando ela entendeu isso e disse, se tu me deres, eu vou dedicar ele ao Senhor, aí deu, abriu a madre e ela gerou. Então é por isso que às vezes Deus fala, continua. Tá dando tudo errado, continua. Tudo errado. Continua. A gente olha para um lado, tá dando ruim. Olha para o outro, tem hora que a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu costumo dizer que Deus às vezes acha que eu sou a Xena, a princesa guerreira.
Eu falo isso, eu falo, Deus, o que houve? Me ajuda, Gostei! Eu já falei para Deus, eu tô cansada de ser guerreira. Pelo amor de Deus, só uma vitória. Eu tô cansada. É isso, Mas meu eu falar para querido. Deus assim, eu queria ser princesa, não guerreira. Eu acho que eu não orei direito. Eu esqueci de especificar qual era a princesa. Aí agora já foi, né? Agora já foi. Tem alguma página que vocês queiram falar? Porque senão a gente vai passar o tempo, aí a Alessandra nunca mais me chama. Porque dali para lá, realmente, eu marquei a parte final mesmo. Lá na 73. Vocês querem falar de alguma antes, algum ponto? Bia, eu só concluí aqui que eu li, Sim. aí vem falando, uma revanche de quê? É uma pergunta lá no final, é 72, lá em cima Deus diz, Deus está dando-lhe outra chance de não permitir que a escuridão tenha a palavra final. É aquilo que a Vivi está dizendo aí. Ai, glória a Deus. Né? É até chegarmos a entendermos e nos alinharmos ao querer de Deus. E outra coisa também, que Jesus não vai dar glória dele por tinhoso, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo, meu filho. Jesus vai insistir na gente até a gente entender que no final a glória é para ele. Pode seguir. Até porque é uma questão de justiça, né? Tu bateu, agora tu vai apanhar, meu filho. O que houve? Deixa eu só falar aqui algo nesse capítulo 72, porque a gente tem a palavra ódio. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, ó, isso aqui é profundo. Eu até marquei aqui, até no segundo parágrafo, mas está assim, a palavra inimizade significa hostilidade ou ódio. Deus diz o seguinte, vou fazer a mulher te odiar porque você tentou impedi-la de viver a vida que eu preparei para ela. Se você é como eu, foi advertida durante o seu crescimento a não usar a palavra ódio, porque é uma palavra forte. No entanto, o ódio é a palavra que rompe o vínculo que temos com os hábitos e escolhas que sabemos que nos impede de alcançar nosso destino. Meu Deus do céu. Apenas quando os odiarmos, faremos o que for preciso para romper com elas. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter o ódio para romper com muitas escolhas ou algumas coisas que nós vivenciamos lá atrás. Exatamente. E aí entra o que você falou acerca do que você não queria casar, porque eu pensava dessa forma, de ter família, por conta daquilo que nós vimos. O que a gente vê, o que a gente ouviu, nos fez não querer vivermos uma vida em família, né? Ter um lar, um filho, esposo. Mas, quando nós olhamos essa palavra aqui, o ódio faz a gente romper o vínculo. Você rompeu, eu rompi. A gente vive em rompimento de muitas coisas para chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. É usar o ódio da maneira certa. É isso aí. E contra o alvo certo. Isso porque, aí. às vezes, a gente odeia o nosso meio quando, na verdade, é Satanás. Isso. Né? Tá bom, Jesus, a gente está entendendo aqui essa aula, tá ótimo. Hoje tá forte. Não que no outro dia não foi, mas hoje, quando a gente costuma dar ênfase a alguma coisa, né? Hoje tá forte. Nossa, eu tô até meio nervosa aqui, tô até suando, tô no ar-condicionado, já tô até me suando aqui, gente. Que loucura. Depois da 72, eu não fiz marcação. Ah, tá. Tem uma parte importante aqui, ó. Eu só vou... Vocês não precisam me responder, mas eu achei importante, ó. Aposto que você consegue me dizer todas as maneiras pelas quais parece que a serpente odeia você. Eu me pergunto, você pode me dizer como é que você está certificando-se de que a serpente saiba que você está mandando esse ódio de volta para ela? Ou seja, Satanás tem consciência de que o tanto que ele odeia você, você odeia ele e as coisas que ele faz na sua vida? Ou que ele tenta fazer? O que vocês estão fazendo que o diabo entenda que o ódio é recíproco?
Precisa me responder, não. Quer falar? Não? Então, a gente vai para a página final, tá, gente? Que eu acho que a gente apanhou bastante, assim. Eu estou sentindo minhas forças indo embora. E lá na página... Achou? Quer ver uma outra? E lá na página 76 está assim. Talvez você esteja lendo esse livro e tenha tido momentos nos quais se sentiu dormente e infrutífera. Esse vazio no interior tem clamado por algo que o faça ir embora. Você já tentou tudo o que podia, mas nada ajudou a virar a página. Sinto que Deus quer que você saiba que aquilo que você chama de vazio, Ele chama de sol. Show. Ou seja, não é vazio nessa área aí sentimental, nessa área emocional, nessa área financeira, nessa área ministerial, familiar. Não é vazio. É só o espaço que Deus reservou para semear em você e em mim. Glória a Deus. E eu creio muito nisso, gente. Eu creio. Glória. Olha, eu passei uma guerra espiritual essa semana que vocês não têm noção, por causa dessa aula. Mas quando eu li isso aqui, sabe, eu fiquei em conflito com áreas que para mim eram vazias. E eu entendi que Deus só está usando isso, que para mim é vazio, para semear, para plantar algo novo, para plantar algo. Eu é que preciso ser fértil, né? Desse jeito. Ai, é isso. Eu só marquei até aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma observação, estou aberta a críticas. Mas, assim... Eu coloquei aqui, no final, ela fala assim, a semente que Deus... Eu sublinhei umas partes aqui. Quando a vontade dele alinhar-se, aqui foi falado, a sua fome, você produzirá todas as sementes que Deus colocou em você. A semente que Deus lhe dá é a parte da sua identidade, que se parece com Deus. Olha isso. Olha só, a parte que se parece. Que se parece. Meu Deus do céu, a semente que nos dá. Quando o fruto do Espírito de Deus aparece em sua vida, isso é a semente de Deus em você, combatendo a semente da serpente. Glória a Deus. O fruto do Espírito. Glória a Deus. Que forte, né? Eu escrevi no final aqui de lápis, eu botei, essa é a semente que eu quero, Senhor. O Glória a fruto Deus, do Espírito. É o fruto do Espírito. Com o fruto do Espírito, ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Precisamos cultivar nossa semente até que ela se torne um fruto. É essa semente. Porque ele botou aqui, ó, para fazer parte da sua identidade que se parece com Deus. É a semente do fruto, irmão. Gente, é essa semente que nos faz parecidas com o Senhor. Parecidas. Olha só a importância disso aqui. Mas olha, eu vou te dizer... Oi? A Bíblia de vocês está aí? Mas pode dizer, a minha está aqui. Ó, vou deixar uma palavra aqui para a gente refletir assim, final mesmo, que Deus me lembrou. Que está em Romanos, capítulo 12, só o verso 12 mesmo. Que está dizendo assim, ó. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por que eu estou citando isso aqui? Porque a palavra perseverai, no dicionário quer dizer não fugir. Continuar. Manter-se. Perseverar quer dizer exatamente isso, não fugir. E quando você está aí falando dos frutos, eu lembro que eu só consigo isso. Eu só consigo essa parte da semente vir fruto quando eu não fujo. De tudo isso que a gente conversou aqui, quando eu não fujo de orar porque eu sou errada,
quando eu não fujo de orar, porque eu preciso que um ciclo se quebre, quando eu não fujo da oração, porque eu preciso que a serpente entenda que não é o meu marido, não é o meu filho, é a serpente. E aí Paulo está dizendo aos romanos, estejam felizes, regozijem-se na esperança, tenham paciência na tribulação. Deus falou comigo, quando você tem paciência na tribulação, você consegue observar o cenário. O Senhor falou para mim esses dias, observe na tribulação. Porque já reparou que o impaciente não consegue ver nada? E o Senhor falou comigo nessa palavra, observa. Não fuja de orar. E a gente só consegue isso aqui. Eu louvo a Deus, gente, de verdade, pela vida da Sara. Que mulher. Que mulher abençoada. Ela abençoou demais a minha vida através desse livro. Então, que a gente possa seguir isso aqui, que a gente possa todo dia tentar um pouquinho para a gente ter esses frutos aí. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Precisamos cultivar a semente até que ela se torne um fruto. Amém, gente? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Segundo meu filho, ele falou que essa mulher é Joma. Eu não sei, esses jovens de hoje em dia ficam imitando a língua estranha dos outros, entendeu? Mas ela é muito profunda. Poxa, é porque eu vou lendo ele dentro do BRT igual a doida, né? E eu fico, Jesus, e tem hora que eu não consigo. Falo, gente, eu paro assim, porque é muito ensinamento. E é muito Deus confronto, né? É Deus tratando em nós, a cada dia. Né? Eu tinha até a terapia, agora eu falei assim pro doutor, marca para a semana que vem, que eu estou no meio de uma live, não posso cancelar, entendeu? Porque se eu sair, vai cair. Então, a gente remarca, mas esse livro tem trago para a gente muito aprendizado. Ele tem feito a gente... Eu estava aqui ocupada, né? Mas ouvindo vocês falar, eu não fiz a árvore, porque geralmente quando eu estou lendo dentro do BRT, então eu não consigo. Mas ele faz a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, tanto sentimental, espiritual. Através da leitura, eu pus um propósito, eu falei, Senhor, eu preciso ter o meu particular, meu momento, que a vida é tão agitada, estuda, trabalho, e assim, se a gente não tiver alguma coisa para algo assim como esse livro, tá apoiado na palavra de Deus para a gente poder estar embasado para conseguir vencer. Falei, Senhor, a gente precisa ter uma vida de busca. Eu, às vezes, né, dessa vida corrida, eu falo, como alguém falou que eu acho que preciso me converter. Eu acho que foi a Érica que falou, né? Acho que preciso me converter, Jesus, porque a gente não se sente crente quando a gente lê umas coisas aqui nesse livro. Mas, Bia, que Deus possa te abençoar. Porque tu fala que esse livro é do confronto, mas tu também é do confronto, né, minha irmã? Gente, eu apanhei muito, tá? Ela é. Meu Deus, eu apanhei. Não apanhando desde o retiro, mas tudo bem. A gente está sobrevivendo. E a gente está crescendo e evoluindo. E vamos evoluir com a Sara, né? Volte sempre, seja bem-vinda. Meninas, que o Senhor vos abençoe. Amém. Né? Vocês que puderem estar aqui. Claudinha, que eu não sei se é a primeira vez que entra aqui, Ana Cláudia, né? Participar aqui conosco. A Lê faz, não sei se vocês sabem, a Lê faz parte de um projeto junto com uma nutricionista lá na Penha. E aí teve uma mudança do dia, por isso que ela não pôde estar aqui com a gente nessa noite. Aí botou eu e Marta aí para encabeçar esse negócio. A gente está desesperada. Para me botar no peito. Mas deu tudo certo para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar-nos. E até semana que vem, porque cada semana é uma coisa diferente. Trabalhe na espera. Como trabalhar esperando, gente? Não sei. Vamos aprender na próxima semana esse negócio.
Vou pedir a... Alguém quer falar? Não? Vou pedir a Vivi que possa orar aí para a gente estar encerrando. E até a próxima terça-feira, gente. Para a glória de Deus. Vamos orar, amadas. Senhor Deus, eu louvo o teu nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de aprendermos juntas do teu Espírito, para sermos tratadas pelo teu Espírito, para, Senhor, atingirmos maturidade, para atingirmos, Senhor amado, excelência em te servir, em servir os nossos irmãos, em nos conhecer. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, por cada dia de encontro, por cada aprendizado. Senhor, nós sabemos que tu tens usado este momento, Pai, para nos tratar. Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração, a nossa mente aberta a cada aula, a cada encontro, Senhor, para que possamos aprender contigo através de cada uma que está aqui, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada mulher. Toma cada família aqui representada, que nós possamos, Senhor, aprender cada dia mais com a tua palavra, com a Sara, com as irmãs que estão aqui. Senhor, usa a cada uma, Senhor, palestrante, Deus, da semana que vem, da outra, até, Senhor, o findar deste livro. Pai, prepara, Senhor, experiências, Pai, inigualáveis, experiências, Senhor, maravilhosas, para que nós possamos experimentar mais de Ti, Senhor. Muito obrigada por esta noite. Fica conosco, nos dá um término de noite abençoado, um sono reparador, e que até a Tua vinda nós possamos estar de pé, e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, Pai. Nós Te louvamos, nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou Gente, pedir para as meninas que estão com a obrigada! câmera desligada, só para ligar para poder eu bater uma selfie. Claudinha, tu pode? Claudinha, e tem mais alguém que está moto... Tem alguma irmã que está sem o nome, que está MotoG Plus. Que eu não sei quem é. Gente, faz a pose bonita. Ó, a Ana falou... Ah, não, já foi. Quem é Moto G? Moto G, o vídeo tá... Gerlane. Isso, não foi. Não foi, G. Abre aí tua câmera. Deixa eu ver. Fechou. Fechou. Abriu. Cadê? Abriu. O Olha aí, Moto G gente. não abriu. Eu O não Moto G não abriu. Ai, Moto gente, mas tá aqui G8 Plus. Moto não sei. G8. Tá fechado. Não é tu não, abriu, não. Gilane. Não é tu É não, outra Gerlane. pessoa. Não sei. Gostei. Vou bater, hein? Não, engraçado. Show, meninas. Beijo. Até semana que Gente, vem. Deus obrigada. abençoe. Beijo. Pela oportunidade. Beijo, Deus Bia. abençoe a vida de vocês. Beijo, Amém. meninas. Tchau. Gente, pai. Beijo, tchau. Paz. Ai, gente, dá vontade de ficar aqui. Negócio sério, gente.